Você sabia que os casos de ansiedade e depressão aumentaram em 80% em meio à pandemia? O que isso significa? Significa que as pessoas já estavam ansiosas, mas a pandemia é uma situação a qual a gente não tem controle. E a falta de controle sobre as situações é o que gera mais ansiedade e depressão. E muitas vezes você se pergunta, o que fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha ansiedade? O que eu posso fazer para proteger a minha saúde mental de ter uma depressão? É isso que eu quero falar para você hoje. Os impactos psicológicos gerados pela pandemia. O que acontece? Com certeza, a sua rotina foi alterada de alguma forma. Ou você perdeu o emprego, ou a sua empresa está gerando menos lucro, os seus filhos estão em casa, ou se não os filhos, os sobrinhos, enfim, você não está mais conseguindo lidar com as coisas como eram antes. A sua rotina está um pouco prejudicada. No seu trabalho, existem mais cobranças, você precisa se preocupar em estar usando máscara, em estar cumprindo as legislações. Os seus planos foram todos colocados em espera. Por quê? O medo do futuro, o que vai acontecer, essas incertezas do que pode acontecer, acabam nos tirando de uma zona de conforto, do planejamento. E a ansiedade, ela vai aparecer nesse momento. Então, se você já tinha uma tendência a ter depressão geneticamente, a ter ansiedade, agora é o gatilho. Tem uma pandemia acontecendo, a qual ninguém tem controle. E o que você vai fazer? O que é possível fazer para diminuir a ansiedade nesse momento de pandemia? A primeira dica é: você precisa manter uma rotina, por mínima que seja. Você precisa ter em mente que isso vai passar. Então, ficar se questionando com pensamentos negativos não vai resolver o problema. Pelo contrário, a autocobrança e a autocrítica aumentam a ansiedade, aumentam a depressão. Quando você perceber que está com sintomas ansiosos, você precisa parar e focar no que está acontecendo agora. Você precisa parar e perceber qual é o teu pensamento que está te deixando ansioso. É o medo de perder o emprego? É o medo do que vai acontecer? Se você perder o emprego? Eu não sei qual é o seu medo. O que eu sei é que o seu medo precisa ser trabalhado. Você precisa verificar se o seu medo é real ou se você está maximizando as coisas. O nosso cérebro, ele não entende o que é realidade e o que você está dizendo para ele. Então, se você diz para o teu cérebro que vai dar tudo errado, que não vai dar certo, que as coisas não vão ficar bem, ele vai acreditar nisso. Em alerta o tempo todo só aumenta a ansiedade. Então, você precisa parar, pensar, vale a pena eu continuar pensando assim? Quais são os outros pensamentos que eu posso ter para substituir? E o que fazer quando eu não consigo parar de pensar nisso? Focar no presente, no que está acontecendo agora. Não ficar vendo notícias, não ficar preocupado com coisas que você não tem controle. Ficar pensando em coisas que a gente não consegue controlar só aumenta a ansiedade. Então essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários, comenta, marca alguém que você acha que precisa ver esse vídeo e vamos falando mais sobre esse assunto. A ansiedade não precisa te paralisar. Você pode aprender a controlar. Tá tudo aqui.